Oi, gente, bem-vindos a mais um Bruxa News. Hoje a gente vai falar de muitas notícias literárias, então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para você receber todas as notificações de quando eu posto por aqui. E se você ficar interessado em qualquer um dos livros que eu falar aqui que já esteja disponível, você pode reservar ele pelo link na descrição, que você não paga nada mais, mas eu ganho uma pequena comissão. Começamos as notícias de hoje pela grande notícia do ano que todos os fãs de fantasia estavam aguardando esse tempo todo, o lançamento de Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson, que era publicado na gringa como The Stormlight Archives, e esse primeiro livro se chamava The Way of Kings, ou seja, O Caminho dos Reis, traduzido. É um livro que o pessoal já estava aguardando há muito tempo, e a editora Trama já havia falado que viria para o Brasil, e agora temos a data. 1º de setembro tá quase aí. Você já pode reservar esse livro na Amazon. No entanto, como o livro está custando R$ 169,90, isso foi razão de burburinho entre os fãs. Eu mesma reclamei do preço salgado. Sei que faz sentido de acordo com toda a realidade que a gente tá vivendo. Com ser um livro enorme, com ter algumas ilustrações, com os direitos do autor. Mesmo assim, confesso que fiquei bastante irritada com muita gente fazendo thread no Twitter explicando por que os livros estão caros. Logo, você não deveria reclamar que o livro está caro, porque isso não incentiva a publicação de fantasias no Brasil. Ora, se eu posso reclamar que o leite está caro, que o combustível está caro, eu posso reclamar que os livros estão caros, porque nenhuma dessas coisas deveria estar os preços que estão. O livro também vai sair em e-book, mas a pré-venda do e-book ainda não está disponível. Eu questionei a editora sobre isso e a minha resposta que me deram foi que, de acordo com o contrato que eles têm, eles só podem colocar o e-book à venda a partir da data de lançamento. Então, quem quer ler esse livro em e-book não vai poder deixar reservado já. Vai ter que aguardar o dia 1º de setembro para poder comprar o seu livro. Eu adoro Brandon Sanderson. Mistborn é uma das minhas séries favoritas de fantasia. Faz tempo que não é publicada aqui no Brasil. Eu tive que ler em e-book na época porque eu não encontrei os livros físicos. Eu tô muito feliz de ver o autor sendo publicado novamente por aqui. Espero que esses livros façam sucesso e que outra editora decida publicar Mistborn novamente também. Espero que o preço não faça com que não vendo o suficiente. Espero que a gente consiga continuar incentivando a fantasia no Brasil, apesar dos apesares. E ainda assim, eu tô bastante animada pra ler esse livro. Eu adoro o autor, como eu já falei. Também nessa última semana, o autor Brandon Sanderson fez uma live para responder algumas perguntas feitas pelos fãs no Reddit. Ele falou várias coisas muito interessantes, inclusive que ele acredita que o melhor trabalho dele seja The Stormlight Archives, mas eu gostaria de destacar a outra resposta que ele deu, porque é uma coisa que eu já falei aqui na minha resenha de Mistborn. O autor recebeu a pergunta sobre se ele faria algo de diferente em Mistborn se ele pudesse voltar no tempo, e ele respondeu que ele tem 3 arrependimentos, e o primeiro deles é que a única mulher do grupo é a Vin, que hoje em dia ele teria colocado mais mulheres no grupo, no livro, de forma geral, se ele pudesse reescrevê-lo. É uma coisa que eu comento na minha resenha de Mistborn. É uma série de livros que eu gostei muito, eu gostei inclusive da forma como ele aborda a feminilidade da Vin, mas que eu não gostava de como ela era rodeada por homens o tempo todo, sem muita presença feminina. É meio síndrome de Smurfette, e eu achei interessante que o autor assume isso pra ele mesmo. Ele disse que na época ele assistia muitos conteúdos com somente homens, como 11 Homens e um Segredo, e que você acaba normalizando esse tipo de coisa quando é somente isso que você assiste. Outro dos arrependimentos dele eu achei bastante interessante porque foi uma coisa que eu elogiei. Ele disse que ele acha que ele não fez foreshadowing o suficiente em alguns momentos de Mistborn. Pra quem não sabe, foreshadowing é quando você coloca algumas pistas de como uma coisa vai acontecer. Por exemplo, se você tem um personagem de desenho animado correndo por uma rua, não é tão legal você simplesmente cair uma bigorna em cima dele. É mais legal se a gente já tiver visto que a bigorna estava pendurada antes, mas talvez não tenha conectado os pontos de que talvez aquela bigorna caia na cabeça do personagem, ou talvez tenha pensado, meu Deus, a bigorna vai cair na cabeça do personagem. E aí quando a bigorna cai, ela não parece que ela veio do nada, porque já tinha essa sutileza de que havia o objeto ali. Então, essa é uma versão muito simples do como funciona o foreshadowing. E no trabalho do Brandon é muito interessante porque tem várias respostas de Mistborn que estão nas primeiras páginas, mas a gente não se liga disso enquanto a gente tá lendo, a gente não entende o que aquilo significa. Então eu já elogiei na época muito o autor, então achei muito engraçado ele ter arrependimento de não ter colocado mais foreshadowing. Eu fico, Brandon, aonde você queria enfiar mais? Em outro assunto, um livro prequela da série Bridgerton vai ser escrito em parceria pela Julia Quinn e pela Shonda Rhimes.
A Julia Quinn é a autora dos livros Bridgerton, e a Shonda Rhimes é a responsável pela série. Ela também é conhecida por diversas outras séries, como Grey's Anatomy, como How to Get Away with Murder. Shonda é extremamente conhecida nesse meio. A trama vai ser um spin-off da série Bridgerton, em que a gente vai conhecer a história da rainha. E a publicação desse livro vai ser programada para acontecer junto com uma série também sobre esse tema. A gente não tem ainda uma data exata para isso. Só sabemos que ambos vão ficar prontos ao mesmo tempo. E para quem curte o universo da série O Ceifador, do Neil Shusterman, eu tenho novidades para vocês. Em novembro lança o livro Gleanings, um livro que traz histórias que abrangem a linha do tempo, dão sequência a outras histórias, além de revelar algumas histórias de origem, então várias coisinhas aí do universo, um livro bem daquele extra. Eu não costumo ser muito fã de livros extras, mas caso você curta a série e ache interessante esse material, já fica o aviso de que ele existirá a partir de novembro. O título brasileiro ainda não temos. E o filme Olá, Deus e Tudo Mais, inspirado num livro de mesmo nome, já está disponível na Netflix. Falta apenas uma noite para Claire e Aiden irem para a faculdade. Porém, eles precisam decidir se eles vão continuar juntos ou não. Para isso, eles decidem refazer os passos do relacionamento atrás de respostas. Para quem curte comédia romântica, eu fiquei curiosa, não sei vocês, acho que também. Acho esse ator bonitinho, tô animada para assistir, adoro fazer esse tipo de cineminha em sexta-feira, de noite, sábado, uma pipoca, um vinho. E a Bienal do Livro de São Paulo, que estava acontecendo nessas últimas semanas, terminou com um público maior do que o previsto, além de 3 milhões de unidades vendidas. Os dados são da Band e mostram aí um futuro muito interessante para a literatura no país. É uma pena que eu não tenha conseguido participar. Mas também durante a Bienal a gente teve o lançamento de 2 novos livros de fantasia. O primeiro deles é O Meu Queridinho A Casa no Mar Cerúleo. Teve resenha aqui no canal na semana passada, é o vídeo logo antes desse. Corre lá assistir depois que a gente falar as notícias para você saber tudo sobre esse livro. E o outro lançamento é O Circo da Noite. Eu não conheço muito sobre esse livro em específico, mas eu já vi as pessoas falando muito bem de outro livro dessa autora, O Mar Sem Estrelas, então eu tô bem interessada em ler o trabalho dela. Acho que eu vou querer começar primeiro pelo Mar Sem Estrelas, mas já vou colocar esse na minha lista também. Temos mais notícias de adaptação de romance. O roteiro final da adaptação de É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, já foi concluído. Além disso, tem uma coisa muito interessante sobre a finalização desse roteiro. O diretor e a própria autora vão selecionar alguns dos fãs do livro para lerem o roteiro e dar suas opiniões. Achei inovador, espero que funcione. Às vezes, quando a gente deixa fã opinar, eles têm umas ideias de colocar coisa demais, que é interessante, mas talvez atrapalhe o fluxo do filme, a maneira como ele flui. Então vamos ver o que vai acontecer. Espero que todo mundo avalie essas opiniões com sensatez. George Martin, famosíssimo autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, também andou dando o que falar. Sobre o seu novo livro The Winds of Winter, que está sendo esperado pelos fãs há muitos e muitos anos, ele disse o seguinte: nem todos os personagens que sobreviveram até o final de Game of Thrones sobreviverão até o final de As Crônicas de Gelo e Fogo, e nem todos os personagens que morreram em GOT morrerão em As Crônicas de Gelo e Fogo. Ele também disse que os romances são muito maiores e muito mais complexos do que a série, e certas coisas que acontecem na HBO não acontecerão nos livros. Isso faz muito sentido, até porque quem lê os livros sabe que tem mais várias tramas que a série escolheu não abordar por um motivo ou por outro, e que a gente nunca viu. Tem personagens que simplesmente nunca existiram. O texto completo está disponível no blog do autor, caso você queira dar uma olhada. Alguns fãs comentaram que talvez ele tenha decidido reescrever várias coisas do livro por causa da repercussão do final da série, que não foi bom. E outras pessoas dizem que ele nem ao menos tinha começado a escrever esse livro. É tudo um disse-me-disse, e eu só espero que a gente pegue esse livro para ler eventualmente. E o filme Persuasão, adaptação do livro famosíssimo de Jane Austen, estreou com uma avaliação meio ruim. Ele tá com 27% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Eu ainda não tive a chance de assistir esse filme, eu só vi o trailer e eu achei um pouco engraçado ver a Dakota Johnson como uma personagem de época. Eu fico com o sentimento de que o rosto dela parece tão moderno, tudo nela me passa uma vibe moderna. Eu não sei se foi a melhor escolha de casting, mas veremos, pode ser que a minha opinião seja completamente contrária à opinião da crítica, pode ser que eu ache uma grande obra de arte. E a autora Ellie Hazelwood, do meu queridíssimo livro A Hipótese do Amor, vai ser publicada aqui no Brasil novamente. Além de Love and the Brain, que a gente já sabia que seria publicada aqui no Brasil, as suas 3 novelas também vão vir para cá. Elas se chamam Under One Roof, Stuck With You e Below Zero. Em todas elas a gente tem bastante essa questão da mulher cientista, que é uma pauta que a autora gosta muito de trazer. E eu espero que sejam todas ótimas de ler do mesmo jeito que foi A Hipótese do Amor, que eu acho um livro fofíssimo. Já falei dele aqui no canal, vou deixar linkado aqui
em todo lugar que vocês darem uma olhada. O livro Love the Brain chega esse ano ainda no Brasil e conta a história de uma cientista que é forçada a trabalhar em um projeto com o seu inimigo, com resultados explosivos. É um enemies to lovers? É um enemies to lovers. Amamos os clichês, eu sinto que a Alia Hazelwood tá tentando fazer todos os clichês possíveis nos livros dela, e eu tô 100% a bordo. E já tô animada pra ler. Também tivemos a revelação da capa de Sombras do Sul, a continuação de Luzes do Norte, da autora brasileira Gil Domingues. É um livro de romance e fantasia, eu diria que mais romance do que fantasia. Eu ainda não consegui trazer a resenha aqui pra vocês, mas trarei eventualmente, e aqui vocês já têm a capa como vai ser de Sombras do Sul. Também na pauta romances teremos a publicação pela editora Verus de People We Meet in Vacation, o sucesso da Emily Henry. O livro vai ser lançado ainda em 2022. A editora também já tinha lançado Leitura de Verão da mesma autora. Esses são dois livros que eu tenho curiosidade de ler. A minha irmã tá lendo Leitura de Verão. Eu acho que depois que ela terminar eu talvez pegue emprestado. A história de Leitura de Verão, que você já pode adquirir, é que durante um bloqueio criativo, dois escritores se propõem um desafio. Um deles deve escrever o gênero literário do outro. E talvez o final feliz deles esteja mais próximo do que o esperado. E O Talismã de Stephen King e Peter Straub vai ser adaptado como uma série pela Netflix. Vai ser pelos mesmos produtores de Stranger Things. A trama acompanha Jack, um garoto de 12 anos, que atravessa os Estados Unidos em busca de um talismã mágico que pode salvar a sua mãe. Eu achei esse anúncio muito interessante, principalmente porque o livro Talismã aparece sendo lido pelo personagem Lucas em um episódio da última temporada de Stranger Things, e eu senti que já rolou ali uma curiosidade dos fãs da série por esse livro, então achei muito legal que já foi colocado um marketing ali dentro de Stranger Things para essa nova série. Uma notícia um pouco controversa: Death Note vai ser adaptado como um live action pela Netflix, dessa vez como uma série. A gente já viu que outra vez que a Netflix adaptou como um filme deu extremamente errado. Inspirada no mangá de mesmo nome, a obra também vai ser produzida pelos mesmos criadores de Stranger Things e ela não vai ter nenhuma ligação com o filme de 2017, graças a Deus. A gente não fala muito de mangá aqui, mas eu sou uma grande fã de Death Note. Adoro o anime, adoro coisas que são pelo ponto de vista do antagonista, porque ali a gente tem basicamente um vilão como sendo o personagem principal. Eu gosto muito dessa história. E o filme de 2017, meu Deus do céu, eu não consigo nem considerar como sendo uma adaptação, é uma outra história, é outra coisa. Também temos outra notícia muito boa. Temos uma prévia oficial da nova série Os Anéis de Poder. E um novo teaser deve sair no dia 14 de julho, ou seja, ainda esse mês. Eu vou deixar o link para vocês assistirem essa prévia aqui na descrição. E Toda a Minha Ira, da Sabaa Tahir, vai ser lançada em agosto. A Sabaa Tahir é mais conhecida pelo seu trabalho como escritora de fantasia, pela série Uma Chama Entre as Cinzas, e agora ela lança um livro que conta a história de Sal e Noor, que já foram mais do que melhores amigos. Eles eram uma família, filhos de paquistaneses imigrantes. Eles vivem situações duras nos Estados Unidos. Com os anos, eles acabam tendo que repensar a amizade e a distância entre eles. Além disso, a Plataforma 21 anunciou o lançamento da continuação de O Priorado da Laranjeira, da Samantha Shannon. É um livro bastante aclamado que eu ainda também não consegui ler, mas que todo mundo fala bem. E agora então vai chegar a continuação ainda em 2022. O que eu acho muito interessante porque o primeiro volume está saindo nas livrarias esse mês. Então é muito rápido essa publicação de volume 2. Então se você quiser uma série que parece que tá vindo assim pro Brasil, que dá pra ter esperança, eu acho que essa pode ser uma boa pedida. Também teremos uma edição de luxo de Good Omens, do Neil Gaiman, que chega por aqui em outubro. Aqui a gente tem a história de um anjo e de um demônio que se juntam para impedir o apocalipse porque eles gostam muito do mundo, da Terra. O livro também vai ter brindes e você já pode reservar essa edição. Eu gosto muito dessa história, eu assisti a série Good Omens, adoro os atores que eles chamaram pra fazer esses papéis e vou ficar de olho nessa edição. E Duna parte 2 foi adiado. O lançamento que ia ser em outubro de 2023 agora vai ser em novembro de 2023. Ou seja, não fez muita diferença no final das contas. Às vezes é bom quando o lançamento é adiado, que quer dizer que vai ter mais tempo de pós-produção. Muitas vezes já aconteceu dos estúdios resolverem largar os filmes antes dos efeitos especiais estarem bem finalizados e de dar errado, aloquetes. E O Telefone Preto, que é uma adaptação para cinema do conto de Joe Hill, chega aos cinemas brasileiros em 21 de julho. Ele é do mesmo diretor de Doutor Estranho e A Entidade. E você já pode conferir o teaser que eu também vou deixar aqui embaixo. Eu adoro adaptações de terror, vocês já sabem disso. E A Guerra da Papoula já está entre
Entre Nós. Essa fantasia chinesa que conquistou o mundo já está disponível e eu tô bastante animada pra fazer essa leitura, até tô considerando trocar uma das leituras que eu coloquei pra minha maratona literária de inverno, ainda não sei, talvez eu deixe do jeito que sai e deixe pra ler depois, vamos ver. Na trama, Rin treina com afinco para se destacar na academia militar, quando a guerra no país vizinho eclode, terá de abrir mão da sua humanidade para vencer. Tenso. Eu sei que é um livro, pelo que já ouvi falar, que aborda bastante os horrores da guerra, e de uma forma que não é glamourizada, de uma forma que realmente mostra como é tudo realmente terrível. Então é um trabalho que eu tô com muita vontade de conferir. E você também já pode garantir o seu exemplar de Carrie Soto está de volta, da queridíssima Taylor Jenkins Reid. Esse é o livro que completa o quarteto, que também é formado por Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six e Malibu Renasce. Cada um deles se passando numa década diferente, e todos eles abordando a vida de gente famosa, fictícia. Ele vai ser lançado só em setembro, mas você já pode fazer a sua encomenda. Ele vem junto com um caderninho e um marcador personalizado. Também saiu o trailer de Pássaro Branco, que é uma adaptação do quadrinho de R.J. Palacio, e é uma história do mesmo universo de Extraordinário, mas aí eu preciso confessar pra vocês que eu achei esse trailer esquisitíssimo, parece uma junção de várias coisas. Eu não li o quadrinho, então não posso dizer pra vocês o que rola, se tá tudo ok com esse trailer, eu só sei que parecem várias coisas costuradas, foi um trailer caótico. Ainda falando de quadrinhos, a gente tem as primeiras imagens da série baseada em Paper Girls. Esse eu já cheguei a ler um pedaço do quadrinho, assim de amostra, achei interessante, mas eu não costumo ler muito quadrinho mesmo. Na trama, um grupo de adolescentes entrega jornais pela cidade, até que elas presenciam um acontecimento muito estranho na noite de Halloween, e acabam entrando em uma rede de mistérios sobrenaturais. Ela estreia no dia 29 de julho no Prime Video, e é bem possível que eu assista. E a atriz Hunter Schafer, mais conhecida pelo seu papel em Euphoria, se juntou ao elenco de A Cantiga dos Pássaros e Serpentes. É aquele livro extra, um prequel de Jogos Vorazes. O filme estreia em novembro de 2023 nos cinemas. Eu gosto muito do trabalho dessa atriz e acho que ela pode trazer algo interessante pro projeto. Quem é fã do trabalho da Octavia Butler, a gente vai ter uma versão em quadrinho de Kindred. Esse é um livro que eu gosto bastante, que é um livro bastante pesado em temáticas de racismo e escravidão. E eu acho que pode ser bastante interessante para quem é fã de viagem no tempo, para quem é fã de ficção científica, mas também para quem curte histórias que trazem esse tipo de discussão. O lançamento também é a primeira graphic novel lançada pela editora Morro Branco, então chega aí todo um novo mercado para a editora Morro Branco experimentar. E como não para de chegar coisa em 2022, também vai chegar a continuação de Fraudside, do Robert Jackson Bennett. O livro se chama Shorefall e eu ainda não tenho exatamente uma data, mas a capa é bastante legal. A gente também recebeu novos nomes para a série Percy Jackson e os Olimpianos, que já teve piada aqui no canal sobre a série ter 3 atores, porque ninguém mais tinha sido anunciado, até que alguns coadjuvantes começaram a aparecer, e dessa vez quem foi anunciado foram os atores da Clarice, do Luke e da Nancy Boba Fett. Então temos aí o elenco aumentando. E Uma Farsa de Amor na Espanha, que é um livro que tá fazendo bastante sucesso no TikTok, vai ser adaptado também. Na trama, uma mulher e seu rival fingem que são namorados, até que sentimentos reais surgem. A gente tem aí mais um Enemies to Lovers, adoro, tô a bordo. A gente também já tem um teaser para The Midnight Club, que eu já falei aqui que vai ganhar uma adaptação, e é uma produção do Mike Flanagan, que é um cara que eu curto bastante o trabalho com terror. Então esse teaser vai estar aqui na descrição também. E a trama acompanha um grupo de adolescentes com doenças terminais. Eles fazem um pacto de que o primeiro deles que morrer vai ter que contatar os outros. E aí que a história começa. Eu já achei uma sinopse muito legal, eu tô louca pra ler esse livro, mas eu não sei se eu leio antes de assistir, porque eu gosto de ver o trabalho do Mike Flanagan sem saber o que vai rolar, então não decidi ainda. E antes da gente terminar o nosso quadro de notícias, é importante lembrar que a Prime Day tá acontecendo essa semana, e eu espero sim que vocês comprem tudo no meu link, vai ter vários descontos pra quem é cliente Prime da Amazon. Já tá rolando desconto no Kindle, que é uma coisa que super vale a pena, eu amo ler no Kindle, e vai rolar muitos outros descontos ainda também, fiquem ligados e não esqueçam de usar meu link. Por isso hoje, gente, espero que vocês tenham curtido as notícias e até a próxima.